Tem uma frase que eu ouço e que eu acredito nela, que assim, o sucesso, a vitória, vamos dizer no caso aí, o crescimento, ele é treinável, então. Não é sorte, não é o acaso, não é algo divino, vamos dizer assim, não. É algo que realmente assim, eu consigo fazer um passo a passo, algo que eu vou me empenhar, me dedicar e eu vou ter resultado com isso. A única coisa que é certa nessa área é que você realmente precisa tá completamente aberto para qualquer técnica nova. E é isso que vai... Porque hoje, por exemplo, eu estava conversando com outro especialista de marketing e eu disse para ele, hoje as empresas que trabalham com marketing tradicional, então grandes empresas, Unilever, Procter & Gamble, até grandes empresas como de carro, Chevrolet, todas essas grandes empresas, até o McDonald's, elas utilizam um marketing que ele já é ultrapassado. Se você desce um pouco e você entra no que é o marketing digital brasileiro, que é um dos melhores do mundo, o americano ainda eles são melhores, mas o brasileiro é muito bom. Então você pega, por exemplo, o que faz o pessoal que faz uma grana tendo canal Dark no TikTok. Tem galera que tem 5 canais Dark no TikTok, criado com IA ou criado com cortes, e aí eles estão fazendo em cada canal $2.000. O cara está fazendo $10.000 com custo quase zero, ou de repente contratando 3 pessoas a R$2.000 cada uma, ele ganha $10.000, R$50.000, gasta 6, R$10.000, R$40.000 de lucro. Isso aqui tem uma galera que está fazendo uma grana com isso. Aí essa pessoa, ela conhece 10 ou 20 vezes mais estratégias de marketing atuais e como se comunicar e se conectar com as pessoas que usam a internet do que até o McDonald's. Então a gente tem hoje pessoas como essa que estão aproveitando mais o marketing, dizer assim, ganhando muito mais com isso. E se fosse uma empresa a fazer isso, com certeza teria um retorno muito maior se souber comunicar desse jeito. Claro, porque você imagina colocar essa pessoa aqui com uma equipe de 3 ou 4, está fazendo, nem que seja R$20.000 ao mês. Você pega essa mesma equipe, coloca numa grande empresa, com o poder que eles têm, de todos os recursos que ele tem, o estrago que essas pessoas vão fazer, ou seja, o ganho é muito maior. Então mas existe uma hierarquia dentro dessas empresas. Uma vez, numa das empresas que eu tentei abrir, era claro a resistência do mercado para a solução que eu estava trazendo. Então a gente estava levando uma solução para o mercado imobiliário e estava conversando com hotéis. Todos os grandes grupos hoteleiros, eles tinham muita resistência. E quando a gente não tinha resistência do diretor do grupo hoteleiro, porque ele dizia assim, a tua solução é perfeita, a gente tinha a resistência da empresa de software que dava toda a estrutura para essa empresa. Sempre tem alguém lutando em contra, porque tem sempre alguém fazendo uma barreira. Aqui... É como se fosse um medo, então, né? O medo paralisa, né? Então não deixa de ser isso, então, que ajuda. Sabe, você me lembrou um caso, quando em 99, 2000, que eu trabalhava na criação do site, eu lembro que eu peguei uma empresa e a gente ia fazer o novo logo da empresa. E o logo da empresa ele era todo quadrado, assim, não vou falar o nome, mas ele era todo quadradão com a borda vermelha e escrito em preto. Só isso é o nome da empresa, né? E era uma empresa já que tinha, acho que 70, 80 anos lá em São Caetano. E aí nós fizemos ali um rebranding bem legal, fizemos um logo novo, o dono aprovou, quem era o dono, né? Então, aí na hora de rodar tudo para imprimir, para tirar, ele falou, não, para tudo, volta, eu quero que volte o logo antigo, porque ele tinha medo que não iam reconhecer quem era ele, com o nome. Então, você vê como o medo é uma ferramenta, vamos dizer assim, que acaba paralisando, né? Inovação, paralisa qualquer coisa de acontecer de uma maneira diferente, né? Isso é super interessante, porque em marketing, a maioria das entregas, ou seja, dos conteúdos que a gente vê, eles são baseados em copies, roteiro negativo. Então, isso já vem
desde dos canais de notícia. Você fala da copy do medo, assim, medo de perder, medo de citar... Tudo no negativo. Tudo no negativo. Tipo, não perca essa oportunidade. Exato. Hoje eu estava vendo televisão, agora pela manhã, e o jornal estava dando várias notícias negativas. E falando, esse rapaz, infelizmente, ele faleceu e tal, numa troca de tiro. Mas aí, de repente, se você vira e fala assim, sei lá, policial valente, defende cidadãos e mata um assaltante. Aí não vende tanto. Não vende. Porque a conexão entre o medo de perder é muito maior. Então as pessoas elas se conectam muito mais fácil com o medo de perder do que aquilo que ela pode ganhar. Duas coisas conectam forte. O primeiro é o medo de perder e a ganância absurda. Então, se você fizer toda a tua estratégia de venda baseada em uma dessas duas, você vai conseguir. Que é o que o golpista usa muito, né? Ou ele pega aquele negócio lá, ganhe dinheiro agora, né? Ou então evite perder isso, faz um pixel. São as estratégias que até os golpistas. E é por isso que o golpista é o maior marqueteiro que existe. É o que eu falo. Se a pessoa entra no site do golpista, às vezes vê que o site é mal feito, é meio feio, mas a promessa tá lá muito boa, muito grande, né? Uma promessa incrível, assim, a pessoa desconfia, mas ela às vezes vai e compra. Se a pessoa faz isso, se um golpista faz isso, ele obtém sucesso, poxa, imagina se um empresário, então, absorve essas ideias, pega o que é bom disso aí e emprega isso na empresa dele, no marketing dele. Com certeza. Né? Aí vai... Porque essa ganância que existe no ser humano, ela é normal se a pessoa não souber controlar. Então ver, por exemplo, ganhe 10 mil reais em uma semana ou em um dia. É impossível. Não, chegou para mim ontem, faça um Pix de 20 eu te devolvo 200 na hora. Então eu mostrei para minha esposa, falei, nossa, isso Aí a pessoa vai no 20, faz 200, vai vendo e... Não, mas isso acontece direto. Aí você imagina, é super simples fazer isso aí que você falou. Foi via WhatsApp? Via WhatsApp. Aí tá um grupo VIP Premium de sucesso, um negócio assim que era. Aí é super simples, você faz 10 grupos com até 1.000 pessoas, você tem 10 mil pessoas ali, a conversão, se ela for, se 1% acreditar, você já tem lá 100 pessoas. Se dessas 100 pessoas, a metade aceitar, aí você já tem 50 pessoas fazendo de 20, você já ganhou R$1.000. Aí passa para a próxima. Porque aqui os números estão a teu favor. Porque você tem 10 mil pessoas no universo... E 1% de conversão é uma porcentagem até que... É boa. Né? E aí o universo aqui no Brasil são 200 milhões de pessoas. Então dá para fazer 1% disso, né? Dá para fazer uma grana. E aproveitando, Valmir, que a gente falou aí já um pouco da mentalidade, de coisas novas, de inovação, a gente entra então aqui falando um pouco em si da inteligência artificial, né? Que foi uma coisa que chegou aí. Eu me recordo muito bem em novembro de 2023, quando eu comecei a usar o ChatGPT. Eu sei que já havia antes em teste, mas até então eu não conhecia, não tinha usado. E eu lembro que chegou ali o ChatGPT, a gente começou a usar ele, testando ainda, e a gente até se assustava um pouco no começo, o que ele podia fazer e tal. E aí ele chegou hoje, um ano depois praticamente, nós já vemos aí cursos de inteligência artificial, especialistas, pessoas que falam sobre inteligência artificial, como pode usar, como pode fazer. Enfim, tinha uma série aí de novidades, de coisas relacionadas a isso. E no seu ver, a princípio, a gente vai destrinchar um pouco mais esse assunto aí. Como você enxerga a inteligência artificial hoje sendo voltada mais para o marketing e para as empresas, né? A primeira coisa que a gente precisa entender é que inteligência artificial é um nome quase que... É quase que uma brincadeira com ficção científica. O pessoal assimila muito isso, né? Mas realmente é isso. Como a gente falou, se a gente trabalhar o medo e a ganância, as pessoas aceitam. Então, inteligência artificial, na realidade, existe há muito tempo, mas muito tempo mesmo, e o nome disso é algoritmo. Sim. Algoritmo é entender os teus padrões. Então, o que é padrão? Então, quando eu levanto cedo às 7, aí eu vou correr. Quando eu vou correr, eu só tomo café mais tarde. Então, aqui eu tenho um padrão. Outro padrão que eu tenho,
se eu acordo mais tarde, eu não vou correr, eu tomo café em seguida e aí eu almoço meio-dia. Esse é outro padrão. E aí você vai colocando vários padrões, aí você identifica vários padrões e aí então você consegue dar uma resposta para qualquer possibilidade. Sim. E aí então, o Valmir vai tomar café da manhã hoje? Você consegue adivinhar. Por quê? Até por estatística, talvez. Exato. Porque todo dia... É igual, eu estava vendo uma matéria que falava assim sobre estatística de futebol, jogo de futebol. Hoje muitas informações, né? Então o cara sabe que às vezes o jogador ali saiu com a bola para a direita em 80% das vezes. Então é melhor como se fosse uma previsão, vamos dizer assim, mas não seria... Porque assim, olha, se 80% das vezes ele foi para esse lado, então a chance de eu que sou um zagueiro tentar identificar isso é muito maior do que eu ir no escuro, por exemplo, né? Porque eu já sei que geralmente ele vai para lá. Então é quase como se fosse algo, ou é isso, né, na verdade. É uma previsibilidade. O algoritmo, por exemplo, quando você faz uma pergunta para o ChatGPT, ele vai buscar na base de dados dele o que tem um melhor... Afinidade com isso? Não, uma melhor avaliação. Então ele tem uma avaliação interna para ver diversas respostas que estão na internet, e aí aqui tem a melhor avaliação dependendo da tua frase, onde se encaixa vários elementos. Então ele pega, por exemplo, se o teu prompt tem 40 palavras, ele vai pegar essas 40 palavras, encaixar, colocar primeiro a resposta que seria, aí ele coloca todas as possibilidades de resposta, e aí por causa do tipo de palavras que você utiliza, ele vai te entregar um tipo de resposta. É por isso que cada vez que você muda o teu prompt, ele fala assim, você pode fazer melhor? Aí ele entrega a segunda melhor resposta. E por aí vai. Isso daí, na realidade, é um grande Excel, onde você tem a resposta número 1, a resposta número 2... E é por isso também que às vezes quando ele erra, a gente fala, você tem certeza que é isso? Ele fala, eu acho que eu me confundi. Às vezes ele fala isso, né? Fala. E o ChatGPT, na realidade, ele o modo como ele foi montado é a base de toda a inteligência artificial que existe por aí. Então, por exemplo, quando você quer corrigir, por exemplo, um vídeo, que a gente estava falando agora há pouco. Para você corrigir um vídeo, ele vai lá e pega da base dele o que ele entende como melhor do que está sendo feito agora. Mas ele entende isso por melhor porque foi o mais visto, mais avaliado, mas ele tem isso na base dele. Ele tem na base dele. E aí, então, até, por exemplo, os softwares que hoje utilizam de edição, que a gente estava falando, eles têm a sua base onde tem o que é bom e o que é ruim. Então, por exemplo, ele pega, lê vê a tua foto, aí ele entende que, de repente, tá granulado, que a gente comentou agora há pouco, um fundo tá ruim, tá granulado, ele vai lá e entende que aquilo é ruim e ele te devolve o que é bom. Então é um Excel. É um Excel. Então a gente pode, que nem o Photoshop, né, que agora tem lá, é basicamente aquilo, é um banco de dados enorme que ele tem de imagens, você coloca lá, eu quero que tenha aqui um lago, ele sabe como que é um lago. Exato. No meio da grama ali, ele vai buscar uma referência daquilo e vai te entregar. Dependendo das letras, das palavras que você coloca, ele vai cada vez melhor moldando isso, e aí, porque quanto mais palavras, aí dentro da base de dados de SEO, ele vai encontrar aquelas fotografias. Por isso que muitas vezes ele pode errar também, porque de repente uma fotografia que está na base de dados dele, que está lá, lago maravilhoso, num vale muito ensolarado. Só que aí de repente esse vale muito ensolarado está numa montanha com neve. E aí você fala assim, por que tem neve aqui? Entendeu? Porque por causa do SEO que estava lá, que são as palavras...